Qual é o teu valor? Quanto você vale? Dizem por aí que uma pessoa vale o que tem. Se não tem nada, não vale nada. Nós vamos falar sobre valores invertidos. O valor que cada um tem. Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem rico disse-lhe: Mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta muito comum, né? A gente sempre se pergunta, e aí, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aquele jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta para o Senhor Jesus: o que eu preciso fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Então Jesus, ouvindo aquelas palavras daquele homem, ou daquele jovem rico, Jesus fala para ele: guarda os mandamentos. E ele fala para o Senhor, meu Deus, ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, tudo isso eu já tenho feito. Jesus fala para ele: uma coisa te falta. Ao versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Mas me falta ainda alguma coisa, Senhor? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O Senhor Jesus falando para o jovem rico sobre um tesouro no céu. E Jesus fala para ele: se tu quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Então ele se entristeceu, porque era rico e dono de muitas propriedades. E ele foi-se embora triste. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino do céu. Não, é difícil, não é impossível, né, meus irmãos? Jesus tocou na ferida do jovem rico. E quando Jesus diz para ele: vende tudo que tens e segue-me. Jesus tocou na ferida dele porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Mas e aí? Quais são os seus valores? O que é que você vale? O jovem rico, ele tinha muitas propriedades. Então na cabeça dele ele pensava: eu valho isso. E quando Jesus fala: vende o que você tem, larga a mão, solta. Ele se entristeceu e foi embora triste. Jesus fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele ama mais as riquezas do que a Deus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. O jovem rico teve a grande oportunidade de ser contado no evangelho de uma forma diferente. Jesus o chamou para ser um de seus seguidores. Isso não é para todo mundo. Mas ele preferiu seguir as suas riquezas do que seguir a Jesus.
E essa mesma cena se repete ainda nos dias de hoje. Pessoas que abrem mão de Cristo para seguir as riquezas. Gente que troca tudo que tem por riquezas. Troca o seu chamado por riquezas. Troca os seus dons por riquezas. Dons é de graça. Mas vendem os seus dons. Trocam Jesus por riquezas, trocam Jesus por fama, por fortuna, trocam Jesus por política, trocam Jesus por cargos políticos, trocam Jesus por partidos políticos e andam por aí trocando Jesus todo dia. Mas o jovem rico foi embora triste. Hoje em dia, o homem do tempo do fim, em que o amor de muitos já se esfriou, é um verdadeiro cara de pau, canalha. Ele não vai embora triste, não. Ele fica ali rindo, sorrindo, enganando a muitos. E gritando por aí, ditador de toga. Mita, mita. Esta é a realidade nua e crua do evangelho dos tempos do fim. Do homem do fim dos tempos. Correndo atrás de riquezas. Eu fiz um vídeo, trouxe essa mensagem, mas eu vou precisar ler de novo esse versículo. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Isso é passageiro. Mateus capítulo 6, versículo 19. Versículo 20 agora. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam, não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Jesus, quando fala com um jovem rico, que queria se aparecer, né? Ficou perguntando para Jesus. Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí ele diz, Senhor, mas eu tenho feito tudo isso. O que ainda me falta? Quem pede, recebe. Jesus fala, então vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue, aí você vai ser perfeito. Jesus tocou na ferida dele. Jesus sabia muito bem que aquele jovem não tinha inclinação para seguir a sua vocação. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus sabia muito bem que aquele jovem rico não tinha tendências vocacionais. Por isso Jesus falou para ele, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Ele não seguiu a Jesus, ele não vendeu nada do que ele tinha, não deu nada para os pobres e foi embora triste, porque não tinha tendências vocacionais. Jesus sabia muito bem e Jesus foi lá e botou o dedo na ferida dele. Servir a Deus não é para todo mundo, meus irmãos. Servir a Deus é para os que têm coragem de viver o extraordinário. Os que se arriscam. Os medrosos nunca vão alcançar o impossível. Os medrosos, covardes, não alcançarão o extraordinário, porque não têm coragem de seguir a Jesus. Andam por aí correndo atrás de tanta coisa, só se esquecem de Deus. Andam por aí correndo atrás de tantas riquezas, evidência, fama, fortuna, cargos importantes, partidos políticos, trocam Jesus por ganância, trocam Jesus por política, mas não têm coragem de renunciar e não vão viver o extraordinário. São pequenos, fracos e covardes. Servir a Deus não é para todo mundo. Você pode até por aí ver algum pregador aqui ou ali em uma marcha para Jesus, intitulada para Jesus, né? O que tem a ver Jesus com um idiota gritando no microfone, ditador de toga? Isso é coisa do capeta, meus irmãos. Isso não é de Deus, não. Esses caras vão tudo pro inferno. E estão por aí abrindo igreja. Você que segue esse tipo de homem, você vai pro inferno junto com ele. Tá lá o mito na cadeia lá. Mito, mito. Porque cometeu crime. Envolveu religião com política. Se aproveitou das coisas de Deus. Deus não leva desaforo para casa não, viu, ô bolsonarista? Você quer dar uma de crente aí, usando as coisas de Deus para ganhar voto? Você pode até fazer, mas saiba que você vai pagar o preço. Deus, ele te cobra. Então Jesus falou para o jovem rico, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, segue-me. Aleluia.
Seguir a Jesus não é para todo mundo. É só para aqueles que têm coragem de renunciar. É só para aqueles que têm a coragem de dar um passo à frente para viver o extraordinário de Deus. Deus, Ele trabalha para os que nele confiam. Ele trabalha o tempo todo. Ele cuida de você o tempo todo. E o que Ele faz por você, mãos humanas não podem fazer. O homem pode até tentar impedir o trabalhar de Deus. Mas Deus não leva desaforo para casa. O homem pode até tentar inverter a verdade. Tipo, estão falando aí agora de um escândalo bancário do Brasil, em que o protagonista deste escândalo bancário é um pastor de igreja, da igreja do... Vai, ladrão! Agora a culpa é do Lula! Vai, meus irmãos. Esses homens são os roubadores, são os enganadores. Agora estão falando aí na internet que a culpa é do governo Lula, a culpa do INSS é do governo Lula, e quem tá indo pra cadeia é o Bolsonaro. Ó, se liga. Se liga. Você pode até inventar. Você pode até tentar burlar a justiça. Mas a Deus você não engana. Os olhos de Deus são como tochas de fogo que veem todas as coisas. Os envolvidos no Brasil desse escândalo bancário, os governadores, são todos da extrema-direita. Ibanez Rocha, Cláudio Castro, e etc, etc, etc. O que o Lula tem a ver com isso, bolsonarista? Seu Zé Ruela. Meus irmãos, isso aí é roubo em cima de roubo. Esses dias tava lá o vai ladrão lá de Orlando, querendo fundar um banco para controlar os dízimos e ofertas dos irmãos. Agora vocês veem bem a intenção dos caras. O pastor preso, que já estava com a sua fuga pronta para ir para Dubai, é da igreja dele. Esses caras estão envolvidos nisso aí até o pescoço. E agora estão tentando disfarçar, mudar o sentido da coisa. Rapaz, bolsonarista... Eu estou falando isso aqui, o meu nicho não é política, eu sou religioso e falo das coisas de Deus. Mas eles envolveram a política com a religião e a gente precisa esclarecer. Infelizmente eu tenho que vir aqui a público para falar disso. Esses canalhas, esses nojentos, esses sujos, tentando se aproveitar da igreja do Senhor. E ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro, enricaram. Juntaram um tesouro na terra para eles, para suas famílias, e se esqueceram de ajuntar um tesouro no céu. E aí? Onde é que você vai passar a tua eternidade? Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse sementes na terra e dormisse, e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo de como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. O que é que você tem semeado? Então, o reino do céu é assim. Como um homem que lança uma semente à terra. E aí ele vai dormir. Quando ele acorda, a semente já brotou. Ó, e dormindo se levanta de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Tem coisa que não tem explicação. Mas a semente plantada, ela crescerá. E ela vai produzir sementes, espigas. E ela vai crescer. A semente, ela vai produzir o seu fruto na hora certa, quando se tornar
uma árvore ou uma planta. Mas o dia da colheita chegará. E aí, o que é que você vai colher? Pense nisso. Se importe muito bem com a sua semeadura. Com a qualidade da sua semente, se ela é uma semente de valor, se ela é uma semente preciosa. Se preocupe com a sua semeadura e com a qualidade da sua semente. Porque você vai colher aquilo que você plantou. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva preciosa semente. Nós estamos falando de valores. A semente precisa ter valor. Precisa ser preciosa. Se preocupe com a qualidade da sua semente, viu, vai ladrão? Que você anda semeando por aí, misturando política com religião. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Muitas vezes nós vamos chorar mesmo. Muitas vezes vai ser com sacrifício mesmo. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou a sua colheita. Quer ter uma boa colheita? Se preocupe com a sua semente. Se preocupe com a sua semeadura. Se preocupe com a qualidade da semente. E mesmo que o caminho seja um caminho árduo, seja um caminho difícil, mesmo que seja com sacrifício, mesmo que em alguns momentos você vai chorar ali com sacrifício, mas você vai semear. No momento oportuno, a colheita virá. No momento certo, você vai colher aquilo que você semeou. Esse ministério aqui tem sido muito perseguido nas redes sociais, porque nós temos o costume de falar a verdade. A verdade nua e crua. Doa a quem doer. Queira o adversário ou não. Queira o inimigo ou não, nós vamos pregar a verdade. A verdade sempre vai confrontar aquele que está viciado, está acostumado a viver no erro. Este ministério tem sido muito perseguido. Mas nós não deixamos de semear pelas madrugadas, às vezes chorando, às vezes triste, às vezes com o coração sangrando, apunhalado pelas traições dos irmãos crentes, os pastores, obreiros, missionários, gente que trocaram Jesus por política e que nos persegue porque não amam a Deus, amam as coisas que a política pode lhe oferecer. Gente envolvida com corrupção, envolvido com o povo de Deus, e que na minha concepção vai tudo para o inferno se Deus não tiver misericórdia. Se arrependa enquanto é tempo, muda o seu comportamento, muda as suas atitudes, pare de cometer o mal. A alma é eterna. Eu estou pregando para pastores políticos. A vida passa muito rápido. Você conhece a palavra de Deus, onde é que você vai passar a tua eternidade. Ainda há tempo de salvação. Enquanto houver vida, haverá esperança para você. Você que toca o coração de multidões, você que prega a palavra de Deus e conduz muitos à salvação. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar muitas almas e perder a própria alma e ir para o inferno? Mas homens também que se desviaram do caminho, dos propósitos divinos, seguindo a políticos, outros conduzindo multidões ao inferno, profanando a palavra de Deus e trocando Jesus por riquezas, trocando Jesus por cargos públicos, trocando Jesus por política. Isso aí está escancarado. Todo mundo sabe, todo mundo vê, mas finge que não vê. E fica aí na porta de delegacia federal, da cadeia, chorando por causa do mito. Meus irmãos, como Deus é justo. Como Deus é fiel. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é bobo. Tudo que o homem semear,
isso também se fará. Deus é fiel.